Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu chamar aqui nosso palestrante de hoje. Olá, Jade. Olá, Leilani. Tudo bom com vocês? Olá, Rose. Estou aqui chamando o Emerson. Vamos ver. Emerson, se você estiver por aí, eu te mandei um. Boa Olha lá, a gente tarde. fica essa mata com palma ali, né? Deu certo, Emerson. Valeu. Boa tarde, Sábio. Boa tarde, Emerson. Deixa eu apresentar aqui e falar com o pessoal que está entrando aqui na live. E Juliana, Rita. Olha, hoje a gente está dando início à nossa quinta live do GTEC, né? A gente já fica no nosso segundo mês. No mês, no mês de maio, a gente já teve as 4 lives, todas sempre às quintas-feiras, 5 horas da tarde. A primeira live foi com a professora Dayana, a segunda live foi com a professora Elaine, a terceira live foi com a Letson, a quarta live foi comigo, que era da quinta-feira da semana passada, e hoje a gente está aqui com o professor Emerson, que é membro também do GTEC e está atualmente como professor. Qual é mesmo, Emerson, É no a sua professor participante do programa. professor participante do programa? Então, hoje o tema da nossa live é como integrar BIM e internet das coisas, que são dois termos ainda relativamente ou não, como é que se diz, recentes. Quero aproveitar, se essa aqui é a sua primeira live do GTEC, vai mandando aqui as perguntas para a gente quando a gente tiver. A gente vai estar falando de temas relativamente novos para a nossa indústria. Então, se você tiver qualquer dúvida ao longo da nossa conversa, coloca aqui que a gente vai responder no final. Emerson, obrigado por você estar aqui na nossa live. A gente já está aqui. Acho que estava faltando de professor, faltava você, na verdade, só, né? Foi com Dayana, já fui eu, já fui com a Elaine, era só você que era membro do grupo também, que estava faltando participar. Então, É seja um prazer. bem-vindo. Eu não tenho a experiência de vocês aqui na live, mas vamos conversar um pouco sobre o assunto. Ah, mas você tem experiência de sobra aí. Olha, a primeira pergunta que eu queria fazer, Emerson, é qual o contexto assim, atual da indústria da construção que justifica a gente conversar aqui hoje sobre integração de BIM e internet das coisas? Tá. Bem, assim, a gente pode falar sobre isso na hora que a gente fala a integração de BIM e internet das coisas na indústria da construção civil, né? A gente tem a ver com toda a evolução da indústria como um todo, chegando aqui na indústria 4.0 e a indústria da construção civil especificamente, que ela já tem trabalhado um pouco com tecnologia da informação e comunicação. Então, a gente já tem trabalhado com o BIM, a gente já está trabalhando com diversos aspectos de automação, mas ainda de uma maneira incipiente, né? Não ainda o que devia. Né? E agora, com essa questão do IoT, da integração da possibilidade do IoT, é o BIM que vem possibilitar isso, porque se não tivesse o BIM, eu não conseguiria integrar, fazer essa integração do IoT para a indústria da construção civil. Então, a gente tem hoje, quando a gente fala da indústria da construção, eu tenho o IoT, eu tenho o Big Data, tem uma parte de computação em nuvem, tem manufatura digital, a parte de integração de sistemas, robótica, manufatura aditiva. Então, tem um conjunto de coisas que a construção civil ainda está começando, mas para tudo isso ela precisa dessa integração do BIM IoT que vai possibilitar esses outros recursos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente chega aí nesse cenário então da indústria, que a gente está com essa parte interdisciplinar, né, a gente pode estar pensando aí que a indústria da construção civil pode trabalhar hoje com a possibilidade do BIM com os gêmeos digitais. Né? Então, isso aí é que vai possibilitar. Onde eu vou ter uma representação, o BIM vai possibilitar uma representação de um objeto real
como um objeto virtual. E na hora que eu tenho essa representação desse objeto real como objeto virtual através do BIM, com diversas propriedades dele, e eu trago informações das coisas, né? Através dessa internet das coisas, de sensores, de pessoas, de tudo mais. Para cá eu consigo integrar ela desses dois. E isso vai me possibilitar diversos aspectos, desde do início, né, da integração para planejamento, para acompanhamento da produção, para algumas simulações, até a parte de gerenciamento de facilities, de operação e manutenção e facilities. Então, eu diria que esse seria um cenário, a gente está no cenário apropriado para isso. O contexto é esse, a indústria 4.0 está aí, os recursos estão aí disponíveis, a construção civil precisa também participar disso. Beleza. Olha, obrigado, Emerson. Para quem está chegando agora na live, que muita gente foi chegando enquanto você estava falando, hoje o tema da nossa live é BIM e Internet das Coisas. A gente está aqui com o professor Emerson, que é professor da Universidade Federal da Bahia, professor participante e membro do GETEC também, desse grupo de pesquisa. E ele acabou de falar aqui, acabou de responder qual é o cenário atual hoje da nossa indústria que justifica a gente estar falando dessa integração de BIM e Internet das Coisas. E agora eu vou perguntar aqui para ele como se define, né, esses dois termos, BIM e Internet das Coisas. A gente fez aqui uma enquete com os seguidores do perfil do Instagram. Essa foi uma das perguntas que a gente colocou ali no perfil. E muita gente estava ali dizendo que já conhecia BIM, sabia BIM, né, conhecia BIM, falar de BIM, mas não usava tanto. E Internet das Coisas, as pessoas também não eram muito familiarizadas com o termo. Então, assim, Emerson, como é que a gente define isso? Bem, então, complementando ainda a questão anterior, eu poderia estar dizendo aqui que eu tenho diversos tipos de sensores que eu vou integrar, né, nessa integração da internet das coisas. Então, eu vou ter desde sensores que eu poderia estar me dando características do ambiente, das propriedades dos materiais, e aí como luminosidade, temperatura e vai por aí. A parte de laser scan eu poderia estar recebendo dados também através dessa internet das coisas. A parte de fotogrametria, RFID, a parte de equipamentos, digitais. Hoje tem um conceito de internet das coisas que inclui, inclusive, pessoas. Então, eu posso ter tudo isso está vindo e está integrando nesse gêmeo digital que a gente tinha falado, né? Então, se a gente chegar nesse conceito de BIM, né, para a internet das coisas, do IoT para a internet das coisas, o BIM, quando a gente fala hoje no BIM, a gente fala inclusive o BIM para a ECO, né, em português, né? Então eu falo no uso do BIM para arquitetura, engenharia, construção e operação. E na hora que a gente fala no uso do BIM para arquitetura, engenharia, construção e operação, a gente está falando dele nos diversos estágios, né? E aí a ideia do BIM, a gente considera ele como uma tecnologia de modelagem, onde eu estou trabalhando com produto, eu estou trabalhando com processo, eu estou trabalhando com requisitos de gerenciamento, e esse BIM ele vai permitir esse compartilhamento. Só que o BIM, eu posso ter as propriedades do material, onde eu poderia ter, por exemplo, ele vai me dizer qual é a porta que está instalada num determinado prédio, mas ele não consegue me dizer se a porta está aberta ou está fechada. Então, ele pode me dar uma característica do ambiente, mas não me diz se aquele ambiente está claro, se está escuro, como é que ele está. Então, na hora que eu associo esse modelo com os dados de sensores que estariam me dando informação sobre isso, eu posso ter um sensor que vai me dizer, olha, a porta está aberta. Eu posso ter um sensor que vai me dizer, o ambiente a luz está acesa, a luz está apagada, o ar-condicionado está fraco, o ar-condicionado está forte, tem muita gente na sala ou tem pouca gente na sala. Então, eu poderia, numa obra, dizer quantos operários tem dentro do ambiente ou não, né? E associar depois com produtividade. Eu poderia ter a parte logística. Então, tudo isso eu poderia estar representando no ambiente. Como é que seria? Então, essa definição aí Então, o BIM, eu pensando em termos de produto, em termos de processo, em termos de requisito de gerenciamento, e a internet das coisas em relação a essa rede, né, das coisas, né? E aí, isso veio dentro de uma evolução, dentro de uma intranet, né? Isso aí a gente veio de uma intranet das coisas, aí passou para uma extranet das coisas, né? Passou para uma internet das coisas, onde a gente está falando hoje, e a internet do futuro está falando aí de coisas e pessoas.
Então, a gente vai estar, a ideia é que a gente esteja aí com essa internet de coisas e pessoas, isso aí. Então, se a gente pensar aí na definição de IoT, né, é uma infraestrutura de rede dinâmica global que coisas físicas virtuais possuem identificação e atributos físicos. E essa identificação, esses atributos físicos, a ideia é que eu vou estar, então, está servindo para eu ligar o gêmeo digital, né, tanto a parte física quanto a virtual. E essa virtual vai permitir que eu acompanhe ele. Então, quando a gente fala do IoT, eu tenho uma identificação, detecção, comunicação, computação, serviço e semântica. E com isso daí a gente vai possibilitar ter informações que eu jogue lá. A gente precisa ter redes de comunicação. Hoje o momento está propício porque nossas redes de comunicação já evoluíram. Antes eram muito ruins. A gente, tudo bem, na hora que vier o 5G vai melhorar. Mas com o 4G já tem uma rede melhor. A gente tem aí o Wi-Fi que já é boa, mas ainda tem umas dificuldades, na obra, por exemplo. Então, a gente tem uma rede na obra que eu vou ter uma dificuldade de pegar o 4G, ou às vezes eu tenho uma dificuldade de pegar o Wi-Fi. Então, tem outras redes de baixo consumo de energia e para grandes distâncias, como o LoRaWAN, que a gente está começando a estudar agora, e tem outras aí que estão surgindo, né, no tempo mais recente, para uma distância maior de dados. Tá? A gente, além disso, né, também para eu poder ter essa internet das coisas dentro dessa definição, a gente precisa ter os bancos de dados onde eu vou armazenar meus dados. Porque esses dados que eu estou pegando, né, através de sensores, eu vou armazenar em um lugar. Quando a gente fala também nessa integração do BIM com a internet das coisas, eu não quero só representar sensores do BIM. Eu posso também trabalhar com atuadores. Ou seja, eu posso ter um modelo, que eu esteja com o meu modelo aqui, eu acendo a luz no interruptor do meu modelo e eu vou com ele acender a luz lá num determinado local, numa residência, num prédio, onde for. Hoje você tem diversos sistemas de controlador que eu posso ter isso através de um celular, através de um determinado controle, mas ele vai me dar uma tabela que é no ambiente tal, né? Se for da sua casa é fácil, é o quarto, é a cozinha, o banheiro. Mas se eu pensar num prédio com 200 salas, eu já poderia ter uma dificuldade maior. Eu poderia assim entrar no modelo e ver lá se está aceso, está apagado, eu quero apagar, eu quero ver, eu posso ter um controle que essa parte visual vai facilitar o meu gerenciamento. Então, esse dado aí é interessante. Então, o BIM, eu estou trabalhando com a parte do modelo, né? Eu vou ter o modelo virtual, eu tenho o meu modelo físico e a ideia da internet das coisas, eu vou estar trazendo as informações do modelo físico para ligar o BIM. Então, por isso que eu preciso dessa integração. Tá? Entendi. Eu acho que talvez só o termo mesmo, internet das coisas, não seja popular, mas porque o uso dela, a gente já, meio como você falou, a gente já Tá. está usando ela. Só não sabe, só não está dando esse nome, né? Tá. A gente usa ela todo dia, né? Com o nosso celular, a gente tem diversas informações, a gente tem diversos sensores que usam, tem uma porção de gente, até hoje tem caixinha de som que eu posso controlar por voz, acenda a luz, apague a luz. Então, eu estou trabalhando, a gente está numa época aí de internet das coisas está aí. E a gente tem que trazer isso para a construção civil também, né? Então, Beleza. a construção civil está aí. E quais são essas? Você mencionou dos sensores, Emerson. Tem alguma outra forma de integração do BIM e da internet das coisas? Não, os sensores eles vão me dar as informações do ambiente, né? Então a gente tem os sensores, onde eles vão me dar informação, ele vai detectar, vai medir, vai me dar alguma informação do que é que está acontecendo no ambiente. Além dos sensores, a gente trabalha com RFID, né? Ou RFID, que é de radiofrequência, identificador de radiofrequência, que é importante para a logística. São alguns estudos que a gente tem feito. Mas a gente também tem os atuadores, onde, como eu falei, eu posso ter mandar uma informação e aquele atuador vai agir e vai mudar o que está acontecendo lá. Eu posso acender, apagar uma lâmpada, poderia tocar uma sineta, poderia fazer qualquer coisa. Né? A gente, além disso, né? Então a gente tem essas tecnologias e a gente tem as pessoas. As pessoas também estão aí nessa evolução, que a internet do futuro não vai ser mais a internet das coisas, como a gente está falando hoje. Porque eu tenho a internet das coisas e das pessoas. As pessoas também estão fazendo parte disso aí e eu também vou estar com elas representadas, né, nos meus modelos. Mas a ideia, então, do IoT, né, então a internet das coisas, ela não é ela que vai fazer a integração.
ela vai estar me ajudando a eu trazer os meus dados. Então, a internet ajuda que eu traga dados dos sensores para o modelo, e a forma de integrar é que a gente está procurando integrar isso aí através de bancos de dados, a gente está procurando integrar isso daí através de plataformas de visualização. Então, a gente vai ter algumas formas. Inicialmente, os estudos iniciais disso aí têm sido no sentido da gente representar as informações no modelo BIM, numa plataforma. Então, eu poderia ter o modelo BIM no meu desktop ou no meu notebook, em algum lugar, onde eu iria atualizar o modelo BIM. Mas na hora que a gente está falando de integração e de gerenciamento nessa época do IoT, a gente está querendo integrar na web. Então, eu tenho um modelo virtual, que eu vou pegar esse modelo virtual, eu vou jogar ele na web, ele vai estar lá disponível. Eu vou ter os dados dos sensores, vou jogar no banco de dados, vou estar representando eles na web, e essa integração está lá. Então, e com isso eu vou estar podendo gerenciar em tempo real qualquer dispositivo, poder estar acompanhando a minha obra, poder ter dados de um determinado ambiente. E tem uma evolução que está começando, que eu posso atualizar o meu modelo BIM através desses dados. Então, se eu estiver gerenciando minha obra, ou através de um dado da web, eu posso ir lá e atualizar o meu modelo básico. Tá? Então, mas a ideia é muito mais, eu tenho informações dinâmicas que eu estou representando status do que está acontecendo. Beleza, entendido. Emerson, estão falando também muito que a pandemia vai acelerar várias tecnologias, né? É o que as pessoas comentam. Mas quais seriam assim, os principais desafios para a integração do BIM e da internet das coisas nessa indústria 4.0? Tá. Bem, antes do desafio, eu vou falar um pouquinho mais aqui ainda da integração, tá? Então, nessa integração que a gente tinha falado aí, né, nesses desafios futuros, a gente poderia estar dependendo aí também desses tipos de banco de dados, né? Então, a ideia do BIM e do IoT é que a gente vai ter informações, que a gente vai pegar essas informações e vai colocar elas, né? A gente está mandando essas informações via internet, então a gente tem que ver qual é o volume de informação de dados. Então, eu trabalho com Big Data, muitos dados, como é que eu consigo guardar uma quantidade grande de informações? E qual é a velocidade que eu tenho para mandar essas informações? Então, a minha rede, o tempo que eu vou coletar. Por exemplo, se eu quiser coletar dados de temperatura, e eu quiser pegar o dado de temperatura a cada segundo, então, depois de um mês, eu vou ter uma quantidade de dados muito grande. Eu preciso ver quanto é que eu quero pegar o dado de temperatura. A cada minuto? A cada 30 minutos? Eu quero pegar a cada minuto e depois eu tenho uma média horária, eu tenho uma média diária, o que é que eu quero fazer? Quero ter uma máxima e uma mínima. Então, essa análise dos dados, o que é que a gente vai fazer com os dados importantes? Mas então eu vou estar pegando dados, esses dados eu tenho que mandar e eu preciso ver qual é a forma que eu vou mandar. E aí a gente tem que ver se eu vou trabalhar direto, qual é o processador que a gente vai estar trabalhando, né? Eu vou falar um pouquinho das pesquisas que a gente tem feito. Então, qual é o que é que eu preciso para passar esse dado, né, para a internet, como é que eu vou representar ele? Então, a gente tem mandado os dados através do sensor, eu tenho um processador que manda esse dado, usando a rede, eu armazeno esse dado no local, e a gente tem uma programação, né, que a gente tem usado JavaScript, e o Java, através de Java, a gente está buscando os dados do banco de dados e está integrando esses dados no modelo, né? E visualizando e atualizando esse status do modelo. E a minha informação histórica fica no banco de dados. Então, se eu quiser um relatório, se eu quiser uma análise de desempenho, se eu quiser alguma coisa, está lá. E eu posso representar uma determinada informação que eu quero daquele momento no meu modelo, né? Os desafios que eu diria são então, o volume de dados é um, a velocidade da rede é outra. Então, qual é a rede? Hoje a gente tem Wi-Fi, como é que eu levo isso para o canteiro de obras? Então, no canteiro de obras, a gente está desenvolvendo um gateway, onde eu poderia ter um roteador, que esse roteador ele vai pegar esses dados, vai juntar os dados e ele manda esses dados para a nuvem. E aí eu poderia estar juntando dados de diversos sensores no escritório, aí eu mando eles para um gateway que faz no escritório da obra, que tem internet, através da internet eu mando para a nuvem.
Eu poderia ter essa LoRaWAN, que a gente não trabalhou ainda com ela, que é uma rede que consegue vencer distâncias maiores, embora é uma rede mais lenta, mas eu consigo vencer distâncias maiores que poderia estar me ajudando. A gente tem também um outro desafio, que é o banco de dados. Por exemplo, tem muitos trabalhos que você vai encontrar aí na literatura que o pessoal está começando a estudar usando o SQL, que é banco de dados relacional, porque a história do pessoal de banco de dados trabalha muito mais com o SQL. A gente, o SQL é interessante, ele está alinhado com a estrutura de banco de dados até do próprio Revit, que ele tem uma estrutura de banco de dados relacional, a gente fez alguns testes com ele, mas na hora que eu mando esse volume de dados é muito grande. Então, a gente tem também uma possibilidade de banco de dados não relacional. Por enquanto, a gente tem usado o Firebase do Google, que é um banco de dados bastante interessante, que ele é um banco de dados mais ágil, vale dizer assim. E a gente manda os dados e a gente estrutura esse dado da forma que a gente quer, né? E eu posso mudar essa estrutura com mais flexibilidade do que um banco de dados relacional. Então, é interessante, mas são discussões que a gente vai fazer. Então, um dos nossos estudos agora, a gente está querendo avaliar o desempenho desses dois tipos de banco de dados. Isso vai depender, tem especificidades maiores, mas é uma base de dados, por exemplo, relacional ou não relacional. Então, para mim, esse é uma das questões que a gente teria, né? Isso também vai depender do uso, né? Então, a gente teria aí uma questão desse banco de dados, a gente teria a questão da rede, a gente teria, por exemplo, os dados. A gente vai usar dados proprietários ou a gente vai usar IFC? Então, por exemplo, por enquanto, a gente tem trabalhado principalmente com dados proprietários, porque a gente tem trabalhado associado os dados dos sensores com um elemento do modelo, através do ID, e o dado proprietário e o formato proprietário que a gente representa. Mas, dependendo da plataforma que a gente vai visualizar isso, a gente pode vir a usar IFC. A tendência é que a gente use só IFC. Alguns deles a gente exporta IFC, mas a gente tem esse dado já definido no modelo proprietário. Então, esse estudo, eu diria que o desafio é que a gente trabalhe em todos os estudos com IFC, com formato IFC. As plataformas para essa integração, a gente tem avaliado 3 plataformas. A gente está usando aí o Forge, da Autodesk, a gente tem trabalhado fez um estudo com o Unity, e a gente fez um estudo com o BIM Server, né? Então, o Forge é o que a gente utilizou mais, mas os outros têm outros potenciais também muito grandes. Então, a gente também está em avaliação aí. A gente está com muito estudo em andamento, mas eu acho que a universidade é isso, a gente nunca termina o estudo, a gente vai estar sempre em andamento. Quando a gente souber alguma coisa, a gente tem mais coisa para a gente saber. Então, a gente está aí com alguns estudos, tem sido satisfatórios os resultados, né? E a gente está evoluindo. Então, tem a plataforma e tem isso. E o estudo vai depender, por exemplo, hoje eu estava conversando aqui com 2 alunas, com Carol e com Beatriz, e a gente estava conversando, por exemplo, a forma de mandar o dado para o modelo. Então, usando os dados do banco de dados do Revit, do DB-Link, né? Ou mandar usando o formato de dados do COBE, né? E tem uma outra proposta que a gente já tinha usado, que é a gente criar nossos próprios parâmetros que a gente vai querer trabalhar, inserir no modelo e colocar no modelo lá na web, e a gente vai estar inserindo os sensores naquele padrão, né? Então, um determinado dado, modelo, formato, tinha um volume de dados muito grande. Usar um padrão associado ao COBE é interessante, porque um dos grandes usos que a gente tem para isso é a parte de facilities, e facilities já existe o padrão de trabalhar usando o COBE, então é um estudo que a gente também tem um potencial grande aí para poder relacionar. Então, associar isso com o COBE é interessante, né? Então, depende muito do uso, né? Quando a gente estava falando da integração, a gente tem a integração. Depende do uso que eu quero. Então, a gente tem, assim, em termos de aplicação, a gente tem a operação e monitoramento da construção, gerenciamento de saúde e segurança, logística, gerenciamento da construção, gerenciamento de instalações. A gente tem aí estudos ligados ao monitoramento do ambiente do canteiro,
ligado a monitoramento de recursos, de colaboração, né, desempenho, progresso de construção, controle de qualidade. Tudo isso a gente pode estar fazendo, está associando isso com a situação no modelo. A ideia do modelo ele vai me dar uma representação visual muito interessante. Porque em vez de eu ter os dados só através de gráfico, de tabela, eu posso estar representando isso no local que eu tenho, né, que eu quero. Beleza. Então, assim, em suma, Emerson, pegando assim o que você falou, em resumo, talvez o principal desafio seja a parte de infraestrutura, então, né? A parte de quê? Infraestrutura. Da estrutura, A infraestrutura que recursos, você... mas mas a gente ainda está definindo o como, né? Como é que a gente organiza esses dados, como é que a gente transfere, as linguagens, como é que a gente visualiza. Então, por exemplo, dentro desses desafios, então a gente tem aí desenvolvendo o Gateway, a gente fez alguns estudos de integração usando o banco de dados do SQL, a gente fez alguns estudos aí de proposta de integração para acompanhamento de mão de obra, né, associando isso com produtividade, associando com localização. A gente está com alguns estudos em andamento que a gente pode estar citando aí para ver. Mas assim como principais desafios, se a gente for fechar isso daí, a gente estaria dizendo, diria que a questão do FC, a questão do SQL, eu diria que a questão do alcance da rede sem fio, tá? A questão da escolha dos dispositivos, quais são os dispositivos melhores. Né? Uma das questões que isso está também se tornando mais conhecido é a questão do menor custo. Esses dispositivos estão com um custo menor hoje, ficando mais acessível. Antes eram todos muito caros. Então, os sensores são mais baratos, os processadores mais baratos. Né? A internet melhor. A questão do gerenciamento de dados também é outro desafio. Como é que a gente vai trabalhar com grande volume de dados e que dados que a gente vai usar e como. Então, a gente precisa definir que dados a gente quer, qual é o período de coleta de dados que eu quero, quais são os intervalos, como eu vou armazenar e como eu vou tratar isso. Mas todas são questões apenas de definição, de testar. E a questão da visualização, como é que a gente vai fazer essa visualização? Então, Sim. por exemplo, a gente está desenvolvendo um aplicativozinho para celular. Então, a gente está com um aplicativo para celular que eu posso visualizar dados dos sensores, que a gente visualiza resultados de RFID, de situação, que eu visualizo dados e que eu posso visualizar o modelo e visualizar a informação do modelo. Tá? Então, com isso daí, a gente consegue ter essas informações. Tá? Beleza. Falou aí que estava conversando com a Carol, com a Beatriz. Quais são assim são suas alunas assim orientando, trabalhando? Quais outras pesquisas que vocês têm desenvolvido nessa temática? Eu sei que o Caio também está aqui online, né? Tem que ver Tá. o que Então, eles. as pesquisas que a gente tem feito principalmente, então a gente tem um trabalho com o Irã, que é a parte de integração do IoT com a parte de GIS. A gente tem uma proposta de chegar a integrar um pouco com o BIM, mas é principalmente GIS com IoT. Tá? Tem um trabalho de Caroline Araújo, que é rastreamento de recursos físicos no canteiro de obras em tempo real, através da integração da IoT com o BIM. Tá? A gente tem ela fez também, além desse trabalho que ela está fazendo, que é esse trabalho de mestrado dela, é a parte de rastreamento de formas metálicas. Tá? Então, vai usar RFID e vai estar lendo e vai estar fazendo esse rastreamento para acompanhar não só a produção das obras de parede de concreto, mas a situação de manutenção das formas. Né? A gente teve também uma proposta de um trabalho dela que a gente fez, que até participou do prêmio ADEME, que estaria ligado à aplicação na gestão de pessoal em canteiro de obra, tá? Visando a indústria 4.0 com a identificação do posicionamento do pessoal no canteiro. Tá? O trabalho de Caio também é ligado ao rastreamento de recursos físicos, só que ligado à indústria de pré-moldados. Então, tanto o trabalho de Caio quanto de Carol estariam ligados à parte de usar o RFID. Tá? Então, a gente tem também o trabalho dos alunos de iniciação científica, que a gente tem aí Beatriz, tem Souza, Júlio Lopes e Iago Martins, que eles estão fazendo aí, tem um aplicativo para rastreamento de recursos físicos, então a gente tem um aplicativo para usar no celular ou no tablet,
Poderia também usar no computador, mas a ideia é usar ele no dispositivo móvel. Nesse aplicativo, eu desde faço a associação da tag RFID com o elemento pré-moldado ou com a forma, eu vou cadastrar ela lá e vou acompanhar o status durante a obra, né? Assim como eu também posso estar acompanhando a parte de... a gente tem uns estudos acompanhando a parte de condições de trabalho, condições ambientais de trabalho, para a gente ver temperatura, ver umidade, a gente ver ruído, a gente vê material particulado, e com isso a gente pode usar de duas formas. Ou eu usar ele fixo num determinado ponto do canteiro para monitorar aqui ao longo do tempo, e a gente tem feito alguns estudos usando ele também como um sistema de vistoria, onde eu entro com esse dispositivo, a gente leva numa caixinha, e a gente anda pelo canteiro como um todo, e a gente vê a situação do canteiro que estaria numa condição melhor, numa condição pior naquele momento, e você pode fazer isso ao longo de dias diversos, dias diferentes, horas diferentes para acompanhar e ver como é que está isso. Então, também é um dado interessante. Outro que está se fazendo, outro estudo está sendo feito, é a parte do Smart Gateway, que é esse gateway para fazer a ligação, onde a gente vai estar pegando os dados dos sensores. Inicialmente, a gente estava usando o Arduino com o ESP, agora a gente está usando o Raspberry. E o Raspberry está servindo o processador onde eu pego os dados dos sensores com o Raspberry e a gente manda isso para esse gateway, que também é com um processadorzinho Raspberry. E aí esse gateway é que mandaria ele para a nuvem, tá? Através do Wi-Fi. O próprio gateway também disponibiliza uma rede sem fio que vai ser usada pelos sensores locais para mandar os dados. Aí o gateway centraliza e encaminha. Então, a gente está fazendo um estudo desse gateway e a gente também tem como outro estudo a avaliação de ferramentas Forge, Unity e o BeamServer, que eu tinha comentado. Quais são deles os melhores, os mais simples, ou que têm melhores resultados para visualização e integração disso aí na web para ser usado em dispositivos móveis. Beleza. É isso aí. Obrigado, Emerson. Eu estava aqui pegando algumas respostas também que as pessoas foram colocando aqui ao longo da live. Então, continuem aí perguntando. Eu vou pegar algumas aqui que tem muito a ver com o que você falou por último agora, na pergunta do Matheus. Ele fala assim: olá, professor, boa tarde. Já ouvi falar outras vezes sobre a plataforma Forge. O senhor poderia explanar um pouco mais a respeito, por favor? Então, o Forge, ele é muito semelhante ao BIM 360, tá? A diferença é que o Forge, a gente permite que a gente trabalhe com ele com programação. Então, a gente programa uma API, onde eu vou programar, eu vou definir como é que eu vou colocar o meu modelo para lá. Então, eu mando o meu modelo, eu posso mandar nele no sistema fechado, posso ter uma plataforma que eu coloque mais de um, e eu vou ter e eu vou programar também como é que eu vou receber os dados dos sensores para essa plataforma. Então, eu consigo receber ele melhor na plataforma, tá? Então, nesse Forge, a gente permite programar. Com o BIM 360, a gente não tem essa facilidade da programação. Eu posso visualizar no dispositivo móvel, posso ter informações sobre facility, posso ter alguns dados no BIM 360, tem trabalhos ligados à parte de qualidade, mas no Forge eu tenho uma possibilidade de programação mais específica do que é que eu quero e como eu vou verificar isso. Tá? Beleza. Tem uma outra aqui, Emerson, que na verdade foi um comentário, aí eu peço desculpas para quem mandou, porque eu não entendi muito bem, que acho que ele foi comentando e fazendo a pergunta à medida que você foi falando. Que ele disse assim, os softwares como Revit, Navisworks e AutoCAD ainda não aceitam isso. E aí eu não sei o que é que ele está se referindo, se é a internet das coisas. E aí depois ele bota uma pergunta assim, dá para adaptar isso nos softwares que temos hoje, como o Revit? Sim, então, o Revit a gente pode trabalhar, a gente está trabalhando com o Revit. Então, no modelo tem sido desenvolvido no Revit, o Revit tem o DB-Link, que ele poderia exportar o banco de dados para a nuvem, mas a gente, quando exportou, a gente achou que ficou muito pesado. Então, a gente tem trabalhado com o Revit, a gente define os parâmetros, a gente tem trabalhado com o ID dos elementos, para poder associar isso no Forge, e a gente tem representado no Forge o status do elemento.
Então, eu posso representar determinadas situações através de status diferentes. Então, eu tenho trabalhado com Revit. Agora, eu não estou atualizando via Forge o modelo Revit original. Embora ele permita, ele tinha uma versão beta que a gente não testou, pode ser que alguém já tenha testado aí, que já estava rodando desde o final do ano passado, ou início desse ano, e que iria permitir eu atualizar via web o modelo. Tá? Mas a gente não tem trabalhado com ele para atualizar. Quando a gente tem trabalhado com ele para atualizar, a gente tem atualizado o modelo via Dynamo. Então, através de atualização de banco de dados, eu posso pegar os dados, utilizar os dados do Dynamo e atualizar o modelo via Dynamo. Tá? E API também, eu posso ter uma API que eu vou atualizar diretamente o modelo. Então, algum dos estudos está sendo feito para atualizar o modelo, mas a gente tem considerado como principais aplicações não a atualização do modelo, mas sim a atualização do status em relação àquele modelo que foi desenvolvido. Tá? Beleza. Olha, o pessoal tá curioso, hein? Aqui tem pergunta, Emerson. Quais seriam os dispositivos necessários que eu preciso ter no canteiro para fazer essa efetiva integração do BIM da internet das coisas? Então, a gente fez os testes primeiros usando as plaquinhas do Arduino, usando o ESP8266, tem o ESP32, teria uma qualidade melhor, seria um processador que ele ligaria na rede Wi-Fi, no caso ele tem usado a rede Wi-Fi do próprio celular, então o celular eu tenho disponibilizado a rede Wi-Fi do celular, eu recebo os dados do sensor, eu tenho um sensor acoplado ligado na placa, esse sensor ligado na placa, a placa usa a rede do celular e eu mando o dado para a nuvem. No próprio celular eu vejo o resultado daquele dado, porque o meu aplicativo no celular, ele pega o dado da nuvem e representa. Eu posso ter um gráfico de acompanhamento de como é que está o dado, de como é que tá, em que local que eu estaria. Então, eu vejo tanto no mapa, como eu poderia ver no modelo em que lugar que eu estou. Tá? Agora, a gente atualmente está começando a usar o Raspberry. Então, ele tem o Raspberry. Se eu tiver uma rede melhor no canteiro, né, se a obra tiver uma rede Wi-Fi que ela tenha mais de um ponto de distribuição, eu estaria associando isso direto à rede Wi-Fi da obra. Então, a obra poderia ter um roteador que ela ficasse em alguns pontos da obra, eu poderia levar ele por fio, né, através de cabo até um determinado ponto, ligo o roteador na rede e ele vai estar pegando em alguns locais. Eu não usaria o celular para isso. O celular, então, é usado nos testes e para essa parte móvel que eu estou andando ao longo de uma obra toda. Se eu quiser monitorar um determinado ponto, eu botaria um roteador através de um cabo de rede, eu ligaria no roteador principal, levava um sinal para lá, botaria um outro roteador e levaria. E teria essa possibilidade de ter uma rede se for uma adutora, se for um local maior, poderia estar estudando essa rede LoRaWAN. Né? Mas a gente precisaria ver qual é a rede que a gente vai estar usando. Tá? Tem uma pergunta que está bem relacionada a isso também aqui, que é se existe a possibilidade de fazer um upload a posteriori, pois talvez a rede não permita no momento no canteiro, né, caso tenha alguma limitação. Então, esse gateway que a gente está desenvolvendo, uma das funções é essa. Então, a ideia do meu gateway é que eu estaria ligado, o meu sensor estaria com um processador que mandaria o dado para o gateway teria um armazenamento local, e esse armazenamento local garante que se eu tiver um problema de interrupção do sistema com a rede, o meu dado seria armazenado localmente e depois ele iria para a nuvem, na hora que eu tiver uma nova conexão. Tá? Aí tem uma outra pergunta aqui, Emerson, que está falando: existe alguma pesquisa em andamento que integra a internet das coisas em realidade aumentada? Olha, a gente não tem trabalhado ainda não, mas é uma possibilidade, sim. Né? É um caminho a que se percorrer. Olha, eu acho que é um tema bastante, como é que diz, atual, que você comentou, Emerson. Sim. E as perguntas, elas não param aqui. Ó. Outra que chegou gostaria de saber se você pretende usar a internet das coisas associado a monitoramento com drones. Sim, poderia ser feito, sim. Tanto a parte
Inclusive a parte de reconhecimento de imagem que está sendo feito estudo aí pelo GTEC. Então, Dayana tem o grupo aí que tem trabalhado com essa parte de reconhecimento de imagens e a imagem pode ser mandada para um banco de dados para ser trabalhado também com isso aí. Então, tudo como é que vai fazer, o que é que vai ser feito, tá? Beleza. A gente, por enquanto, não está... Meus estudos ainda não têm trabalhado. No trabalho de Giran, uma das possibilidades é a gente utilizar a câmera para mandar informação também, tá? Mas eu não estou trabalhando com câmera por enquanto, mas uma possibilidade é ter isso daí também, tá? Beleza. Muitas possibilidades aí pela frente. Pessoal, muito obrigado pela interação de vocês. Eu vi muitas perguntas aqui na live. Eu acho que esse é um dos objetivos da gente mesmo. Lembrando que esse aqui é um projeto de extensão, que é para exatamente a gente trazer esse debate para a sociedade, mostrar e falar um pouco mais sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui no grupo de pesquisa do GTEC. Queria agradecer ao Emerson. Emerson, muito obrigado. Estava ansioso pela sua live. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar alguma consideração final, alguma coisa assim. Não, é só assim, foi um prazer estar aqui conversando, né, sobre isso. São trabalhos que a gente está interessado, que a gente está muito animado com esse trabalho que está sendo desenvolvido. Mas o trabalho está sendo desenvolvido muito graças aos alunos. Então, os alunos é que estão de parabéns. Então, eu estou com alunos aí, Carol, Caio, né, são excelentes. A gente tem Irã, que também está trabalhando com isso daí. A gente tem Beatriz, tem Júlio, tem Iago. A gente tem outros alunos que já trabalharam antes, né? Teve Bruno, teve Ana, teve Leandro, que já começaram a trabalhar com isso também. A gente tem outros alunos trabalhando com a parte de BIM. Tem Douglas e tem Adriana, que também estão desenvolvendo um trabalho interessante. Não ligado à IoT, mas trabalhos outros ligados à parte de BIM. Então, os alunos é que estão dando esse fôlego para o trabalho e essa vontade de trabalhar, né? Os alunos ficam com vontade, a gente fica com vontade também, os resultados aparecem e as empresas também se interessam, porque na hora que aparece o resultado, essa parceria com as empresas é sempre interessante. Beleza. E o grupo do GTEC é ótimo, porque o grupo do GTEC está possibilitando essa integração, né, dos trabalhos de todos os professores. Beleza. Então, eu acho que parabenizar o GTEC. Tá bom, parabéns você também, Emerson. E eles estão aqui, todo mundo aqui tá. Eu vi aqui Carol, vi seus alunos, Caio, todo mundo por aqui. Olha, pessoal, essa foi mais uma live. A gente tá. Aproveitem, porque essa é a nossa. A gente está no nosso último mês desse projeto de extensão. Hoje a gente conversou com o professor Emerson sobre BIM, Internet das Coisas, mas próxima quinta-feira a gente vai estar falando com o Gabriel, Gabriel Novelli, da Ossa Aqui, e a gente vai estar discutindo como superar os desafios da gestão de suprimentos na construção 4.0. Então, vocês já sabem, aqui no GTEC, @GTECUFBA, sempre às quintas-feiras, 5 horas da tarde. Muito obrigado pela presença de vocês aqui tão presentes. Se você está assistindo essa live pelo YouTube, você não deixe de se inscrever aqui no nosso canal também e acompanhar. Todas as lives ficam gravadas lá para quem não conseguir acompanhar. Então, se inscreva. Se você não conseguiu assistir as primeiras de maio, estão todas lá gravadas. E acompanhe a gente aqui pelo YouTube e também nossos encontros semanais de quinta-feira, 5 horas da tarde. Beleza? Obrigado, Emerson, pessoal, e até a próxima quinta. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.